Além de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula teve vários encontros bilaterais que trataram de questões ambientais. Transição energética, busca por fontes limpas de energias e a intenção do governo brasileiro de iniciar uma industrialização verde com baixa emissão de carbono a partir da matriz energética do país. Para falar com a gente sobre essa questão e esse importante tema, nós conversamos agora com a Luciana Costa, que é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Luciana Costa, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Bom dia, prazer falar com vocês, prazer falar com a TVT. Gostaria muito de agradecer o tempo e a oportunidade. Luciana, nesta passagem do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, muitas reuniões bilaterais falando sobre a questão de transição energética e energia limpa. Você está numa diretoria do BNDES que diz respeito a essas questões. Queria te ouvir sobre esse discurso do presidente Lula no que diz respeito à transição energética e o trabalho do BNDES. Olá, é o seguinte, na verdade, essa é uma agenda de governo. O PAC, o Programa de Transição Energética, e todos os ministérios, praticamente, estão trabalhando de uma forma transversal na agenda da transição energética e mudança climática e na oportunidade que esse momento oferece para o Brasil. O Brasil pode se reindustrializar em bases verdes. É praticamente uma nova indústria que nasce em torno de todo o potencial brasileiro. O Brasil, dentro do G20, nenhum país tem uma posição tão privilegiada quanto o Brasil do ponto de vista de matriz energética limpa. O ano passado, a matriz elétrica brasileira ela foi 92% renovável. A matriz energética, quase 50% renovável. Nenhuma grande economia tem esse privilégio no mundo. Só para vocês terem uma noção, um pouco menos de 20% da matriz energética global é renovável. Mais de 80% da matriz energética global ainda é baseada em combustíveis fósseis. O Brasil tem essa posição privilegiada porque ele optou no passado, ele fez várias opções corretas. A gente tem a hidroeletricidade é uma parte importante da nossa matriz elétrica. A gente optou no passado pelo etanol e a gente optou no primeiro governo Lula por começar a investir fortemente em eólica e solar. Então, o Brasil tem uma matriz elétrica e energética mais limpa do que o resto do mundo. O Brasil tem as hidrelétricas que funcionam como uma grande bateria. Energia eólica e solar são energias intermitentes. A hidroeletricidade, ela ajuda a dar mais estabilidade para o sistema. O Brasil tem dimensões continentais e não necessariamente a energia é produzida onde ela é consumida. A energia eólica e solar, mais de 80% dela no Brasil é produzida no Norte e Nordeste, e ela é transmitida para o Sudeste. Como existe mais abundância de água no Norte, tem muita energia elétrica produzida no Norte, que também é transferida para onde é transmitida, ela vem por linhas de transmissão, aonde ela é utilizada. O Brasil tem mais de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão. E isso também confere uma vantagem competitiva. Os Estados Unidos, nesse momento, eles enfrentam um problema que eles não têm um sistema elétrico integrado que nem o nosso. Aqui no Brasil, só Roraima não faz parte do sistema integrado nacional. Todos os outros estados estão integrados. Então, o Brasil é capaz de produzir energia renovável e entregar em qualquer lugar do país. Isso confere uma vantagem muito grande para o Brasil. Aí, além da energia elétrica, que é a hidroeletricidade, eólica e solar, a gente tem
um potencial enorme de biocombustível, dado toda a nossa expertise com a indústria do etanol. Quando o Brasil optou, mais de 75% da nossa frota, ela já é feita de carros híbridos, que obviamente deixam uma pegada de carbono menor. Um carro movido a etanol no Brasil, ele no life cycle dele, ele produz menos gases do efeito estufa que um carro 100% a bateria na Europa, porque o carro 100% a bateria da Europa ele é carregado numa matriz elétrica suja, o que não é o nosso caso. Então, nosso potencial de biocombustível é enorme, de biomassa. O mundo, algumas indústrias de difícil abatimento, elas vão precisar do hidrogênio verde para descarbonizar. O hidrogênio verde ele é feito a partir de energia renovável. Como a gente produz uma das energias renováveis mais baratas do mundo, devido às nossas características de insolação e de vento, o fator de capacidade aqui é maior do que a média global, a gente produz a energia renovável mais barata, a gente vai produzir um dos hidrogênios verdes mais baratos do mundo. Ele é essencial para descarbonizar indústrias como a do aço, de fertilizante, transporte de longa distância, que são consideradas indústrias de difícil abatimento. Então, o Brasil tem todas as condições para se tornar um hub produtor de hidrogênio verde. Nós temos o mundo, outra indústria que vai ser de difícil abatimento é a indústria da aviação. E a tecnologia para a gente fazer avião movido a hidrogênio ou movido ou elétrico vai demorar. Então, a gente vai ter essa indústria vai descarbonizar no começo, utilizando combustível sustentável de avião. O Brasil, que já tem, que é um biocombustível, como o Brasil já produz etanol de segunda geração, ele vai produzir combustível sustentável de avião e vai expor inteiro. E vamos produzir combustível sustentável de avião, não apenas à base de etanol de cana. Vamos produzir a partir do etanol de milho, a partir de macaúba, a partir de outras biomassas. E Luciana, a partir desse panorama que você fez, você trouxe bastante dados sobre a excelência do trabalho que o Brasil faz, tanto com energias renováveis e biocombustível. A gente tem um histórico aí de 4 décadas, né, que o Brasil se dedica à produção de biocombustível e vem se mostrando um país bastante importante em toda essa relação. Durante o G20, foi feita a Aliança Global pelos Biocombustíveis, que vai reunir 19 nações nessa aliança e 12 grandes corporações importantes também nesse grande grupo. Gostaria de ouvi-la sobre essa iniciativa e, a partir dessa importância que você vem colocando do trabalho que o Brasil vem fazendo com biocombustíveis e energias renováveis, qual que é o papel do Brasil diante dessas outras nações nessa aliança? Na verdade, o mundo precisa do Brasil para descarbonizar. O lançamento dessa aliança pelo biocombustível é um gol de placa do Lula. Ele tem condições de mobilizar essa agenda. E isso são as genialidades do Lula e o poder que ele tem e o poder que a fala dele tem fora do mundo. Porque o Brasil, até o governo passado, perdeu uma grande oportunidade, que foi a de mostrar todo o potencial do Brasil se tornar uma potência verde e uma potência energética renovável. Esse potencial estava aí e não estava sendo utilizado. Então, o Lula assume, ele coordena todos os ministérios nessa direção, o BNDES, obviamente, o BNDES, depois eu quero também falar do BNDES, mas são projetos enormes, são projetos que são de estruturação complexa, e o BNDES é uma instituição que tem 71 anos e tem expertise para estruturar esses projetos. Então, o Lula assume, percebe que o Brasil tem vantagens comparativas
e pode se tornar essa potência verde. A aliança Aliança pelo Biocombustível faz parte desse pacote e do faro do Lula para enxergar onde tem oportunidade para o Brasil e onde tem negócio. Eu ainda nem falei, nesse panorama todo tem o biometano. Como o Brasil tem muita vinhaça, tem resíduo de animal, resíduo industrial, o que a gente pode produzir de biometano é uma quantidade enorme de energia. O BNDES já financiou o primeiro projeto de biometano, a gente aprovou faz mais ou menos 2, 3 semanas, não me lembro. Tem ainda a possibilidade da gente liderar a transição dos ônibus, a substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos. A gente tem expertise, o Brasil é um grande produtor de ônibus e a gente, aqui no BNDES, a gente está trabalhando muito fortemente na agenda da eletromobilidade. Então, o que eu tenho para dizer assim, sobre a ONU, G20 e a grande... Assim, o Lula percebe que o Brasil é essa potência verde, que o Brasil pode contribuir para o resto do mundo para descarbonizar. Hoje, empresas intensivas em energia, elas têm muita dificuldade em colocar uma planta na Europa, porque a energia lá é cara e suja. Então, essas indústrias elas vão migrar para países que já têm tradição de energia renovável. A gente tem capital humano, a gente tem tecnologia, a gente tem sistema elétrico integrado, a gente tem energia renovável barata. E o Lula percebe isso como uma grande chance para o Brasil e coloca o governo nessa direção. Obviamente, onde está o nosso desafio? Como o governo passado não percebeu isso, nós estamos atrasados na regulação. Então, o Lula tem colocado pressão para que todo mundo trabalhe para aprovar o PL do mercado regulado de carbono, o PL de hidrogênio verde, PL de eólico offshore, PL de armazenamento, tem que ser aprovado todo um arcabouço regulatório dessa nova economia verde que os ministérios têm trabalhado em conjunto. O Ministério da Fazenda também está puxando a taxonomia soberana, porque essa é uma agenda que precisa ter uma taxonomia que norteie todos os investimentos, regulação. Então, assim, tá todo mundo trabalhando muito, a gente está... Infelizmente, é um assunto muito importante, muito rico, e nosso tempo não é... Tem outros convidados no programa. Mas a partir disso que você falou, eu queria entrar agora nessa questão da importância do BNDES na fomentação de todos esses projetos, né? A gente fala da importância da energia renovável, do hidrogênio verde, mas poucos países têm uma entidade como o BNDES para fomentar tudo isso. Queria te ouvir sobre essa questão também. De novo, o BNDES é parte de todas as vantagens comparativas que o Brasil possui. O BNDES tem 71 anos, financiou mais de 80% de toda essa energia renovável que está instalada no país. Hoje são mais de 190 gigas instalados no Brasil, mais de 80% foi financiado pelo BNDES. O BNDES financiou todos os metrôs do país, o BNDES financiou mais de 60% das estradas, BNDES financia porto, aeroporto. O BNDES ele tem capital paciente, ele é indutor e é fomentador de setores chaves. No primeiro governo Lula, quando o governo Lula, o Lula assume a primeira vez, ele herda um país com uma crise energética. Lembra que a gente vinha do apagão do final do governo Fernando Henrique. Ele opta por fomentar outras fontes de energia e cria-se o PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia, que foi eólica e solar. Quem induziu essa indústria no começo foi o BNDES. E o BNDES não fomentou apenas a energia eólica, ele fomentou toda a reindustrialização em torno da cadeia da energia eólica. Hoje, um aerogerador ele é produzido no Brasil e, nessa época, o BNDES fomentou mais de 3 mil fornecedores. Então, no começo, ele fomentou toda a nacionalização dos aerogeradores. Então, a importância do BNDES ela vai
além da capacidade de estruturação financeira, além do banco ter capital, saber estruturar os projetos. Quando o BNDES está num projeto, o BNDES atrai mercado de capitais e mercado bancário, porque se o BNDES estruturou um projeto, aquilo tem um selo de qualidade. E o BNDES, mas o BNDES faz mais do que isso. A gente discute com os ministérios, a gente opina nos PLs, a gente discute com o MDIC, com a Fazenda, com o MME, se a redação dos PLs se aquilo de fato tem aderência ao que a gente entende que seja importante para o setor, se a lei vai sair de tal forma que os projetos depois tenham bancabilidade. Então, ter um BNDES e um mundo em transição energética é um mundo onde o Estado tem que induzir a transformação. O mercado sozinho ele não vai fazer a transição energética. O Estado que precisa induzir e fomentar, e o BNDES é um instrumento para isso. Então, Luciana, a gente infelizmente está com o nosso tempo aqui encerrado, mas te agradeço demais, porque o BNDES, então, faz parte dessa força-tarefa do Estado brasileiro em fomentar energias renováveis, os biocombustíveis e rumo a essa modernização, esse modo futuro de energia que a gente precisa pensar e colocar em prática, né? Conversamos com usar isso para reindustrializar o país. Em outras Perfeito, perfeito. Conversamos com Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática no BNDES. Luciana, muitíssimo obrigada pela sua participação e todo esse arcabouço de informação e de história que você nos trouxe hoje. Obrigada. É um prazer falar com vocês. Abraço. Abraço. Tchau.